Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Quando o movimento contestatório de estudantes e operários franceses estourou em maio de 68, Michel de Certeau estava prestes a completar 43 anos. O intelectual francês já era conhecido, mas no meio restrito da comunidade intelectual jesuíta e no campo dos estudos de história da religião. Ele mesmo jesuíta morava então nas imediações do Quartier Latin, junto a uma comunidade de irmãos responsáveis pela publicação da revista jesuíta Études. É nela que o autor publicou uma série de artigos entre os meses de maio e setembro de 1968, numa tentativa de elaborar o sentido que aquele movimento poderia ter para a França e para ele. Digo para ele porque Certeau implicou-se à sua maneira na atividade revolucionária, sentindo-se tocado e solidário ao que nomeou com acerto como o ato dos manifestantes de tomar a palavra. La prise de parole é, com efeito, o nome do compêndio em que reúne esses escritos de 68, publicado no fim daquele ano. Os arquivos jesuítas de Paris recolhem um conjunto de anotações de Certeau registradas no calor do acontecimento. Frases escritas nos muros, conversas entre estudantes e operários, anotações de assembleias ocorridas na Sorbonne, um arrazoado das discussões mantidas entre seus colegas jesuítas e outros documentos mais. Os textos que ele escreve ao longo do ano transmitem essa implicação. Das muitas citações que eu poderia destacar, pinço esta, abro aspas. Alguma coisa aconteceu conosco. Alguma coisa começa a remexer-se em nós, emergindo não se sabe de onde, enchendo de repente as ruas e as fábricas, circulando entre nós, tornando-se nossas, mas sem deixarem de ser os ruídos de nossas solidões. Vozes nunca ouvidas nos transformaram. Ao menos nós tínhamos esse sentimento. Produziu-se isto de inaudito. Nós começamos a falar. A intenção desta comunicação é explorar os dois polos da experiência transmitida por Certeau enquanto intelectual engajado na compreensão plena da cultura. De um lado, o sentimento do nós. Do outro, a solidão renitente. O movimento de 68, politicamente desprovido dos meios de tornar suas reivindicações efetivas no plano institucional, propiciou, no entanto, o deslocamento dos modelos culturais transmitidos entre as gerações. Claude Lefort notava, em texto de 1988, abro aspas, eu não vejo tanto o signo da expansão do individualismo, mas, em vez disso, uma exigência nova de trazer para o registro do sensível o que estava no domínio da pura teoria. Dessa exigência guardam a marca, me parece, as mudanças que se produziram desde 68 nas relações entre as mulheres e os homens, entre os pais e os filhos, entre os professores e os alunos. Fecho aspas. Certeau, que em 1988 já havia falecido, pôde, contudo, se abrir no calor dos acontecimentos a esse movimento de passagem. O autor se recusa a deslegitimar o ato de tomar a palavra dos manifestantes por uma explicação que os sobredeterminasse. Um exemplo do tipo de abordagem que Certeau recusa é oferecido por passagem do livro de Jean-François Sirinelli sobre maio de 68, publicado em 2008. O historiador qualifica da seguinte maneira a ação dos manifestantes, abro aspas, pela construção de barricadas, eles agem por reminiscência histórica, recuperando atitudes e poses vindas de um outro tempo. Pelos modelos defendidos, Che Guevara ou Vietcong, por exemplo, eles praticam uma espécie de mimetismo, reminiscência e mimetismo. O combate que as palavras de ordem mais radicais preconizam está, portanto, fora do tempo e do espaço
dos países industrializados da Europa Ocidental. A revolução aqui é, portanto, imitada e permanece, de fato, no estatuto de simulacro, sendo mais virtualidade do que realidade. Fecho aspas. Certeau poderia responder com uma das frases dos manifestantes, destacada por ele em sua argumentação. Abro aspas, professores, vocês nos fazem envelhecer. Complementando, não é verdade que a novidade seja explicável por elementos já identificados, mas combinados de forma diferente. Fecho aspas. O autor aposta, então, na possibilidade de que aquilo que se dizia e fazia durante os dias de maio comporte em si mesmo um sentido ainda não alcançado pelas leituras feitas a partir de fora, sentido experimentado, mas também não explicitado por quem vivia a revolução por dentro. A noção de ação simbólica, que desponta timidamente em seus textos sobre o acontecimento, nomeia essa intuição. Se os atos e gestos de 68 têm sim uma virtualidade, não é por serem imitação, mas por carregarem a chance desse sentido ainda não desdobrado. Uma vez a revolução acabada, Certeau permanece movido pela questão que motivou o 68, a da autonomia de cada pessoa, na vivência da cultura. Dessa autonomia reclamada e realizada, ainda que por um breve instante, em 68, o pensador retirou a pergunta sobre a forma como o sentido se instaura no exercício dessa autonomia, desejoso de encontrar em práticas tidas como sem importância cultural aquele tesouro. É todo o esforço de seu A Invenção do Cotidiano I, publicado em 1980, clássico incontornável dos estudos culturais e leitura imperdível. Sua linha diretora é o jogo entre duas posições que podem ser assumidas no campo de forças da cultura. De um lado, a posição estratégica, que se aproveita das vantagens sociais conferidas por posições de poder, como a de um professor autorizado por uma instituição, para determinar suas relações com, abro aspas, uma exterioridade de alvos ou ameaças, os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o mundo rural em torno da cidade, os objetivos e os objetos da pesquisa, fecha aspas. Sim, é com essa acidez que Certeau se refere à prática que também é a sua, a de pesquisador. Do lado oposto, há a posição tática, que pode ser assumida por qualquer um, mas que Certeau discerne na prática cotidiana do consumo por pessoas que não participam da produção institucionalizada da cultura. Nessa posição, o tratamento dado ao que é recebido, isto é, os produtos da indústria de massa, a informação, mas também a tradição, é de uma passividade ativa, uma transformação do sentido inicial conferido a objetos, discursos e práticas a partir de dentro, por um movimento de apropriação que supõe o deslocamento do sentido, um jogo metafórico e sensível. A particularidade da posição tática é que, como no caso dos estudantes de 68, ela não precisa declarar a que veio. Se há apropriação, trata-se de uma posse, não de uma propriedade. Ora, é aqui que começam os problemas. Isso porque o pesquisador, da sua posição estratégica, não alcança o sentido da apropriação cultural tática, pensa Certeau. Já do lado da posição tática, não há declaração, explicitação do sentido de sua ação. Certeau circula em torno de uma impossibilidade que, para ele, inaugurou a modernidade e continua a nos assombrar. Ruptura da plenitude simbólica medieval, que teria conjugado toda a ação à palavra revelada. A modernidade é o campo fértil de um sujeito que nasce angustiado em sua relação com o mundo. Se, desde o nominalismo do século XII, a escritura com E maiúsculo, logos divino, não mais doa o sentido da existência de suas criaturas, o humano se viu instado a emprestar
por uma atividade imparável de escrita, o sentido e mesmo novas formas para o mundo. A postura antropológica sintetizada por Certeau na figura do escritor, da qual o pesquisador das ciências humanas é um sucedâneo contemporâneo, toma tudo o que se apresenta como já dado em seu processo produtivo de transformação. Cito: a invenção do cotidiano. O laboratório da escrita tem função estratégica. Ou uma informação recebida da tradição ou do exterior é coletada ali, traçada, imbricada num sistema e dessa forma transformada, ou as regras e os modelos elaborados nesse lugar excetuado permitem agir sobre o ambiente e transformá-lo. Fecho aspas. Certeau conclui: o que entra ali é algo recebido, o que sai dali é um produto. Diferentemente, os sujeitos históricos que não se investem nesse tipo de atividade se encontram na posição marginal da oralidade. Desprovida de sua relação com a revelação divina e como se acabrunhada pela produtividade moderna, essa oralidade só se expressa em surdina, na praxis não explicitada verbalmente, na linguagem velada de ações cotidianas. Esses fazeres que instigam Certeau na escrita de A Invenção do Cotidiano, alterariam o que assumem da cultura, mas sem planejamento, como se num processo interno de procura e vivência do sentido. Para Certeau, é possível vislumbrar um movimento de mudança histórica, não determinado pelo domínio da escrita, não regido por nenhuma revolução vitoriosa, no descompasso entre essa praxis e os discursos determinantes das relações sociais. Numa inversão provocativa, essa praxis, constantemente escapando da rede da escrita moderna, poderia ser o móvel da mudança histórica pela relação evasiva que mantém com o domínio da escrita. Em si mesma, ela sempre se diferencia do determinado, a praxis. Para as instâncias do poder que visam determiná-la, ela é uma instigadora constante da ação produtiva pela própria frustração que a toda vez lhe impõe. Mas, se entre estratégia e tática, entre escrita e oralidade, entre o domínio do saber e o campo amplo do que se faz sem a necessidade de saber, há sempre desencontro, como o conhecimento pode se dar? Conhecer, em sua raiz latina, tem o sentido de nascer junto. Na palavra francesa connaissance, isso se explicita. O pesquisador que é Certeau se esforça, em sua invenção do cotidiano, em exercitar uma escrita que desse espaço para que a forma da apropriação cultural pela tática se expressasse. Uso teórico da metáfora, citações de pessoas comuns e amigos, exploração de referenciais teóricos que têm a inventividade dialógica como fundamento. Tudo isso se vê em A Invenção. No entanto, expressão não é conhecimento, e Certeau, a despeito do encanto que o cotidiano lhe provoca, admite isso, ao comentar seu recurso teórico à metafórica marítima que atravessa todo o livro. Abro aspas. Ao escrutar essa realidade fugidia e permanente, tem-se a impressão de explorar a noite das sociedades, uma noite mais longa que os dias, água obscura onde se recortam e sucedem instituições, imensidão marítima onde os aparelhos socioeconômicos e políticos figurariam como insularidades efêmeras. Também, o estudo é marginal com relação aos fenômenos estudados. A paisagem que põe em cena esses fenômenos de um modo imaginário tem, então, o valor de uma retificação e de uma terapêutica global contra sua redução por um exame lateral. Ela assegura, ao menos, sua presença enquanto assombrações. Esse retorno numa outra cena lembra, assim, a relação que a experiência dessas práticas entretém com que uma análise científica expõe. É o testemunho, que só pode ser fantástico e não científico, da desproporção entre as táticas cotidianas e uma elucidação estratégica. É como se Certeau reconhecesse aquela posição de que maio de 68 o havia arrancado por um instante, a de estar a ouvir,
os ruídos de nossas solidões. Obrigada pela atenção. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.